nosso tema hoje é biossegurança. E esse tema tem muito a ver com a gente tomar cuidado com a nossa saúde e com a saúde do meio ambiente de todo mundo que está trabalhando com a gente. Eu até peguei uns materiais aqui da nossa outra sala, que eu vou mostrar para vocês, que vão ser parte do que a gente vai ver aqui. Vamos entender primeiro o que é biossegurança. Bio vem do grego, que significa vida, e segurança se refere à segurança de todo mundo que está à nossa volta e à nossa própria segurança. Então, quando a gente junta os dois termos, né, significa mais ou menos ter uma vida sem ou com o mínimo possível de perigos ou riscos aí para a gente. Então, a gente manter e garantir a segurança durante o trabalho, que é bastante importante, e tem alguns aspectos especiais do trabalho na saúde, que a gente vai analisar aqui, porque todo trabalho envolve riscos, né? Então, tem a terapia ocupacional, a medicina ocupacional, inclusive, que cuida muito desse lado, mas tem a parte, a gente vai cuidar bastante da parte hoje nessa aula, da parte de biossegurança, por conta justamente de materiais biológicos que podem causar contaminação na gente durante o trabalho. Não só na gente, uma coisa legal de destacar é que a gente precisa também estar preocupado com o meio ambiente. Então, descarte de material do jeito adequado também é importante, também vai entrar aqui nesse tema. Então, por que esse tema é importante? Primeiro, porque a gente vai abordar as medidas de controle de infecção. Então, quando a gente entende esse tema e faz todos os procedimentos corretamente, a gente diminui o grau de infecção entre as pessoas. Vai ser muito comum a gente trabalhar em drogaria, em hospital, em laboratórios, onde a gente vai trabalhar com material ou pessoas contaminadas e a gente precisa se cuidar para se infectar o mínimo possível. E também infectar outros locais o mínimo possível. Promoção da consciência sanitária. A gente também precisa promover essa consciência não só entre as pessoas da nossa equipe, mas também na comunidade onde a gente está trabalhando. Então, orientar as pessoas. Se você tiver medicamento vencido, leva na UBS mais próxima. Não descarta em casa, não joga na privada, não coloca no lixo comum. Medicamento precisa ser descartado de uma forma diferenciada. E essa conscientização a gente também tem que ajudar a construir na comunidade. Preservação do meio ambiente da manipulação do descarte de resíduos químicos. A gente vai trabalhar com muitos resíduos químicos e a gente precisa saber onde e como descartá-los. Se a gente fizer um descarte incorreto, a chance da gente estar degradando o meio ambiente, às vezes de uma forma permanente, é muito grande. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a redução geral de riscos da saúde e acidente ocupacional. Quando a gente fala de acidente ocupacional, a gente está falando de acidente dentro do ambiente de trabalho. Eu não sei exatamente por que esse termo ocupacional, talvez seja a sua ocupação, né? Acho que vem disso, da sua ocupação, com que você trabalha. E qualquer acidente que aconteça no seu trabalho é chamado acidente ocupacional e a empresa pode ser responsabilizada por isso. E ninguém quer sofrer um acidente, né? Então, a gente tem que se cuidar para evitar ao máximo que essas coisas aconteçam. E aí, pessoal, um dos acidentes mais comuns na nossa área é essa aqui, a gente se furar com alguma agulha contaminada. Então, se a gente tem um acidente desse tipo, a gente tem que ir ao médico para fazer um exame, depois de alguns dias, logo imediatamente, depois de alguns dias também, para verificar se a gente acabou contraindo alguma doença por conta dessa infecção. E o descarte, né, ilegal e não correto de medicamentos, produtos químicos, enfim. Só comentando com vocês, eu acho que vocês devem ter ouvido de um acidente que aconteceu há bastante tempo atrás, que foi do Césio. Foi o maior acidente nuclear do Brasil. Acho que o único, talvez. Uma máquina... Faltou água. Sou de água. Uma máquina de raio-x, ela foi... Nossa, meu negócio sumiu, gente. Vou pegar um pouco de água lá. Deixa eu tentar só concluir essa história. Uma máquina de raio-x, ela foi descartada num pátio, não sei se foi de um ferro velho,
ou se foi assim no mato. Foi no centro do Brasil. E aí, alguns homens que catavam lixo, assim, ou para fazer reciclagem, né? Eles acharam, abriram e tal, e acharam um pozinho verde, brilhante, super legal. Ai, que legal, vou levar para casa mostrar para a família. Só que justamente esse componente era césio, que é um componente radioativo que é essencial para fazer o raio-x. E o raio-x, como vocês sabem, tem que ter todo aquele cuidado, né? E esses componentes radioativos, eles são extremamente cancerígenos. E aí acabou que eles levaram para casa, e as crianças brincaram, e aí um monte de gente teve contato com aquilo, e um monte de gente acabou contaminada e acabou morrendo por conta das consequências disso, né? Ou teve que fazer alguma amputação em algum membro que começou a ter anomalia, ou acabou desenvolvendo câncer. E é justamente por conta disso, a falta de descarte correto dos materiais e dos equipamentos que a gente utiliza. Então, a gente tem que ter muito essa consciência, porque mais que pareça um líquido transparente, às vezes não é simplesmente água ou um líquido que não vai causar problema, né? Então, a gente precisa criar essa consciência e tentar evitar ao máximo esse tipo de descarte incorreto. Vamos entender um pouco a diferença entre risco e perigo. São coisas muito parecidas, mas um pouco diferentes. E só para a gente entender os próximos passos aqui da nossa aula. Vamos começar pelo perigo. O perigo geralmente é a causa de alguma coisa, porque alguma coisa acontece. E o risco é justamente o efeito. E o perigo geralmente pode ser uma ameaça desconhecida. Pode existir um perigo aqui que a gente não sabe, e isso é um perigo. Agora, se a gente entrou aqui no prédio sabendo que esse prédio vai cair a qualquer momento, a gente sabe que isso é um risco, não é um perigo. Quer dizer, é um perigo também, mas passa a ser um risco, porque a gente assume esse risco por estar aqui e ter consciência disso. Fica um pouco mais claro com essa imagem, ó. O tubarão é um perigo. Se eu tô na areia, tá tudo bem, né? Ele é um perigo lá e eu não tô correndo risco nenhum. Se eu entro no mar que tem tubarão, eu tô correndo risco. Entenderam um pouquinho a diferença? Mas basicamente eu acho que fica mais fácil quando a gente pensa que o perigo é a causa e o risco é o efeito. Então, o tubarão é o risco, é o perigo. O risco é de você ser mordido. O risco não é o tubarão, entendeu? O risco é de você ser mordido. Por exemplo, gasolina. Gasolina é o perigo. O risco é de incêndio, ok? Então, o risco é sempre de algo que pode acontecer. E o perigo é o causador daquele risco, daquele problema. E aí, o que a gente faz? A gente tem que ter conhecimento para diminuir cada vez mais esses riscos e esses perigos que a gente tem no nosso ambiente de trabalho. Se a gente tem conhecimento dos perigos que estão à nossa volta, a gente vai tomar mais cuidado, vai fazer os procedimentos corretos e vai evitar que eles aconteçam. E o que causa muitos desses acidentes? Instrução inadequada. Então, imagina que eu aprendi uma coisa, mas eu não prestei atenção. Ou então eu aprendi e esqueci, e aí eu fico responsável por treinar a pessoa nova que chegou. Aí eu vou lá e ensino ela de que jeito? Errado, porque eu também já estou fazendo errado. Aí ela vai aprender errado, vai fazer errado, e o risco de acontecer alguma coisa ruim é muito maior. A supervisão ineficiente, porque mesmo que eu esteja fazendo errado, se tiver alguém me supervisionando e verificar que eu estou fazendo errado, ela vai me corrigir e eu vou aprender corretamente. Então, a supervisão também é importante nesse caso. Práticas inadequadas, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. E vocês vão ver que muitas vezes a gente fala assim, isso aqui na verdade não pode fazer, mas a gente faz porque é mais fácil. Ou isso aqui na verdade é assim, mas a gente faz assado, porque sempre foi assim. Então, a gente tem que evitar esse tipo de prática. É assim? O POP, o procedimento diz que é assim, então vamos fazer assim, não vamos fazer desse jeito errado. O jeito é certo, então vamos fazer o jeito certo. Mau uso de equipamento de proteção individual. Então, usar máscara, né? Como a gente tem visto bastante, é só na boca ou só no queixo. Isso é o mau uso do equipamento. Se você usa errado, o risco de você contrair uma infecção é muito maior. Trabalho falho, então erros que a gente vai
trabalhar e acontece algum erro. Isso pode acontecer com todo mundo, a gente só tem que tomar cuidado para evitar. A não observação das normas. Então, se existe um procedimento pronto de algo como é para ser feito, e eu não tenho conhecimento, não vou buscar conhecimento para fazer, ou se eu tenho que fazer alguma coisa, eu falo, puxa, isso aqui eu não sei como faz. E aí, em vez de eu perguntar, eu tenho que fazer, o risco de acontecer algo ruim é muito maior. Então, os riscos ocupacionais, eles têm algumas classificações. Existem riscos que podem acontecer de tudo no trabalho. Risco físico é, por exemplo, pessoas que trabalham com máquinas grandes ou máquinas perigosas. Tem um risco físico, você pode acabar amputando um dedo, um braço, alguma coisa assim, ou se machucando de alguma forma. Riscos químicos, quem trabalha com material químico também corre esse risco. O foco aqui nosso vão ser os riscos biológicos, porque são as contaminações por agentes biológicos. Tem os riscos ergonômicos, que geralmente acontecem em pessoas que trabalham com movimentos repetitivos ou posições muito inadequadas. Se você trabalha em computador, por exemplo, sempre tem alguma avaliação para verificar se você está na altura certa, ou deve ter pelo menos, né? Se o seu computador está na altura certa, se a sua cadeira não está baixa ou alta demais, para evitar problemas na coluna ou no pulso, de tendinite, enfim. Esses são os problemas ergonômicos. E os riscos de acidente, que aí podem variar em tudo quanto é tipo, né? Acidentes são acidentes. Então, nosso foco são os riscos biológicos. O que são agentes biológicos? A gente vai chamar assim os micro-organismos que podem estar presentes na substância com que a gente vai lidar. Então, bactéria, fungo, vírus, parasitas, e aí inclui todo tipo de micro-organismo. E eles podem causar doenças, né? Então, aqui tem alguns exemplos, apenas tuberculose, AIDS, hepatite, tétano, micose, enfim. Qualquer micro-organismo que tenha a capacidade de causar uma doença é um agente biológico que pode estar presente em qualquer uma das substâncias que a gente vai estar trabalhando, já que a gente trabalha no meio da saúde. E a gente tem que fazer com que essa proteção seja no dia a dia, porque a gente vai trabalhar e vai ter contato, eventualmente, com sangue, com secreção e com a excreção. São os principais fluidos do nosso corpo e que podem estar carregados de micro-organismos ou não. Algumas dessas secreções e excreções, inclusive, teoricamente seriam estéreis, elas não têm bactérias ou nenhum micro-organismo. Mas, ao entrar em contato com o paciente, dependendo do paciente, se ele tiver alguma doença, essa secreção vai ter algum micro-organismo que pode nos contaminar. E partindo do princípio que a gente não sabe o que está contaminado e o que não está, a gente entende que tudo está contaminado, ok? Não posso falar, não. Esse paciente aqui pareceu muito saudável, ele deve estar contaminado. E não usar luva. Hoje eu não vou usar luva com esse paciente, não pode. A gente tem que entender, a gente parte do princípio que tudo está contaminado se a gente se protege para todos os efeitos. As vias de transmissão são duas. Principalmente agora no momento da pandemia, a gente está vendo muito isso, a transmissão por aérea, né? Então, são partículas que ficam suspensas no ar por algum tempo, ou então, partículas que acabam sendo transmitidas por perdigoto, que são aquelas partículas de saliva que acabam indo quando a gente conversa. E essa é o principal meio de transmissão direto, né? E a indireta é quando, imaginem que eu estou contaminada, eu pego a chave. E aí eu deixo aqui e alguém vem aqui e pega a chave. E a chave estava contaminada. Essa foi uma contaminação indireta, porque passou por um vetor, que foi a chave. Certo? Então, a gente vai chamar de vetor ou de instrumento o objeto ou a coisa que participou da contaminação. A contaminação não necessariamente veio daquilo, né? Veio de outro lugar, mas passou por ela para ser contaminada.